Tem muitos aspectos jurídicos aqui para observarmos a partir de agora. Para isso, eu e Theo Cury vamos conversar com ele, que tira sempre as nossas dúvidas. Professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, já em tela aqui conosco. Sempre um prazer, professor. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Theo, e a todos que nos acompanham na CNN Brasil. Professor, ficou claro aqui nessa nossa conversa com o Theo a crise interna que o Supremo Tribunal Federal vive nesse momento e principalmente agora com esse elemento novo que é o vazamento de trechos dessa reunião. Podemos colocar alguma implicação jurídica no que foi revelado até aqui? Eu creio que implicação jurídica pela revelação em si, nem tanto, Carol, nem se sabe exatamente como tudo isso se deu, como esse vazamento de informações se deu, se tudo procede, não procede, se há autenticidade, não há autenticidade. Nós estamos ainda debaixo de uma zona muito nebulosa nesse sentido. O que eu acho, aí sim, que tem grande importância, é que o conteúdo revelado, ele denota perfis e preocupações de autocuidado dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e nessa cartografia que todos nós tentamos desenhar da política brasileira, inclusive dentro da política judiciária, começa a ficar mais fácil identificar aqueles que têm um sentimento de solidariedade para com outros ministros dentro da corte, aqueles que porventura têm receio que alguma coisa que esteja sendo direcionada, ora, a um dos ministros do tribunal, seja dirigida também a ele, e aqueles que, do contrário, têm uma postura favorável a uma asepsia, a uma limpeza, a um cuidado com a imagem do Supremo Tribunal Federal, como tem sido, por exemplo, as posturas dos ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, que são favoráveis, por exemplo, à adoção de um código de conduta, como a Alemanha fez, para balizar o comportamento dos ministros do Supremo Tribunal. Então, o que me parece é que se tornou cada vez mais claro identificar quem são os grupos, quem são as vozes solidárias entre si, quem está com receio, quem não está com receio, dentro desse mundo de surpresas que é a política nacional contemporânea. Acho que segue por aí, Carol. Bom dia, obrigado pela participação. Queria perguntar para o senhor como que fica agora essa relação, e aí puxando principalmente, o senhor deve ter lido as trocas, as conversas dos ministros, a preocupação do ministro André Mendonça, que agora assume essa relatoria. Ele fala ali de uma preocupação, aí tem é um ponto corporativista, mas que faz completamente sentido. Se aconteceu com um ministro, porque não pode acontecer comigo? Foi uma bola cantada, porque horas depois ele próprio assumiu a relatoria desse caso. Como que fica também essa relação aí processual com a Polícia Federal, sobre essa suspeita de parte de ministros do Supremo Tribunal Federal na condução dessa investigação sob nova relatoria? Eu acho que as coisas agora seguem a linha de continuidade, por mais incrível que possa parecer fazer essa afirmação tão categórica, simplesmente seguirão uma linha de continuidade. E eu explico por quê. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa reunião secreta tão polêmica que aconteceu foi a melhor medida possível a ser decidida pelo tribunal naquele momento. Porque se nós partíssemos para a evocação, se o Supremo Tribunal Federal tivesse aplicado as regras de arguição de suspeição do regimento interno e da própria lei processual e tivesse considerado a suspeição do ministro Dias Toffoli, ou se o próprio ministro Dias Toffoli se houvesse declarado suspeito diante de tudo que era dito a respeito do seu comportamento na condução desse processo de supervisão das investigações feitas pela Polícia Federal no caso do Banco Master, ter-se-ia perdido tudo que houvesse sido feito antes. E todos aqueles atos praticados pela Polícia Federal teriam sido considerados nulos, como diz o próprio artigo 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Aí sim, Theo, nós teríamos tido um anticlímax nacional. Imagine você, Carol, a sociedade brasileira ávida por informações, legitimamente ávida por informações sobre a verdade do que está acontecendo, verificar a perda de tudo que a polícia teria feito. Então, quando a relatoria foi abandonada por Dias Toffoli, foi redistribuída para André Mendonça,
André Mendonça, que é um ministro que podemos considerar mais distante desse núcleo de relações de Dias Toffoli dentro do Supremo Tribunal Federal, até pela origem da indicação, foi indicado pelo presidente Bolsonaro, não pelo presidente Lula, nem pela presidenta Dilma. Então, André Mendonça vai dar sequência ao trabalho que já está feito. E é muito importante aqui, Theo, muito importante do ponto de vista técnico, dizer o seguinte: que não há ação penal em curso. O Supremo Tribunal Federal não está processando nem julgando ninguém neste momento. Não há uma ação penal pública proposta pelo Procurador-Geral da República que esteja em curso no tribunal. O que há é a competência do tribunal determinada pela autoridade de supervisão de investigações que são feitas pela Polícia Federal. Lembrando, a Polícia Federal nem órgão do Poder Judiciário é órgão do Poder Executivo. A ela cumpre fazer investigação, não acusar ninguém nem julgar ninguém, mas certos atos de polícia judiciária de investigação precisam de chancela judicial, como, por exemplo, uma ordem de prisão preventiva, uma ordem de prisão temporária, uma busca e apreensão de computadores, de documentos, um emprego de tornozeleira eletrônica, e por isso é que existe o poder de supervisão do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal não está investigando, ele está apenas exercendo o poder de supervisão das investigações. Então, o que André Mendonça, neste momento, faz é permanecer como controller, como aquele examinador de legalidade do que a Polícia Federal está fazendo. Qual é a sua tarefa? Deixar que a Polícia Federal faça o seu trabalho. Essa é a tarefa do ministro André Mendonça: permitir que a Polícia Federal continue fazendo o seu judicioso trabalho e, claro, exerça o controle de legalidade sobre eventuais excessos. Gustavo sempre muito didático aqui com a gente. E aí eu lhe questiono, professor, enquanto o Dias Toffoli era relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, muitos atos foram questionados do ponto de vista jurídico. Por exemplo, na segunda fase da Operação Compliance, aquelas provas que no primeiro momento ficaram sob poder do Supremo, depois ficaram sob poder da Procuradoria-Geral da República, gerando muitas críticas da própria Polícia Federal. Esses atos praticados por Dias Toffoli até aqui podem ser revistos por André Mendonça? A rigor, processualmente, sim, Carol, porque como se trata do relator, ele assumiu a relatoria. Ele é como era Dias Toffoli, agora na pessoa de um outro ministro. Então, é claro que se ele verificar, fora dos limites das preclusões, que alguma rearrumação, que alguma redefinição de curso deve ser feita, ele pode fazer. Eu vou te dar um exemplo. O ministro Dias Toffoli havia tomado cautela que preocupou a nação, nem todos compreenderam por quê. Cautela Renata, de sigilo de grau máximo em relação a todas as investigações. Ora, André Mendonça pode agora, se entender cabível, relativizar esse sigilo ou até demovê-lo. Demovê-lo, jamais acredito, mas talvez relativizar, atenuar o sigilo posto sobre o conjunto probatório de tudo que está sendo feito, de todos os atos de investigação. E ele pode, é claro, em relação a acautelamento de provas no Supremo Tribunal ou na Polícia Federal, vinculação de peritos ou não vinculação de peritos. Recorda-se disso, que o ministro Dias Toffoli tinha vinculado a atuação pericial a 4 agentes periciais da Polícia Federal? Isso ele pode rever. Ele pode, como regente dessa orquestra, como o juiz que está com a batuta agora nessa supervisão das investigações, ele pode tomar certas decisões mudando o quadro anterior. Eu apenas acho, Carol, para concluir a resposta ao teu questionamento, que isso não deve acontecer salvo em casos excepcionais. Até por uma espécie de solidariedade interna do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que tem. Nós sabemos que os corpos são como conchas. Quando nós tocamos na concha, ela se fecha. Então, os corpos se protegem. Eu quero acreditar que, até num sinal de deferência, o ministro André Mendonça não vai se voltar contra atos praticados pelo ministro Dias Toffoli. É uma impressão minha. Eu acho que ele vai dar sequência ao trabalho, claro, colocando a sua marca, o seu pulso, a sua assinatura, dando novas direções aos trabalhos, mas daqui em diante, não daqui para trás.